Então vamos lá. Para abrir o nosso simpósio, a gente vai contar com a presença da fisioterapeuta Janaíne Palese. Ela é fisioterapeuta no estado de Minas Gerais e referência em fisioterapia neurofuncional. Ela também é doutora em Ciências de Reabilitação e PhD em Ciências da Saúde pela Universidade de Sydney. Ela também é coordenadora do Grupo de Estudos Neuroeixo, pesquisadora colaboradora do Neurogrupo e delegada da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, que é a Abrafim, lá no estado de Minas Gerais. E também ela é membro da Comissão de Saúde Funcional do CREFT 4. E a sua palestra terá por tema o uso de monitores de atividade em indivíduos pós-AVC. Seja muito bem-vinda, Janaíne. É um prazer tê-la aqui conosco e eu tenho certeza que essa palestra será muito proveitosa. Uma boa palestra para vocês. Sinta-se à vontade para começar e para iniciar quando quiser. Isso. Então, primeiro, bom dia, meninas. Bom dia a todos os participantes. Eu queria dizer, primeiramente, que para mim é mais do que um prazer, é uma honra estar com vocês. Eu, inclusive, coloquei aqui no meu grupo de pesquisa agora, gente, a gente precisa fazer parceria com essa liga, com a Lafim, porque eles são extremamente organizados e eu tenho certeza absoluta que o evento será um sucesso. Então, agradeço muito, Aline, prazer em te conhecer agora pessoalmente, né, virtualmente, a gente conversou um pouquinho por WhatsApp, e saibam que para mim vai ser um prazer esse bate-papo, tá, pessoal? Fiquem muito à vontade, que essa conversa foi preparada com muito carinho para todos vocês. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela, pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, vocês estão observando? Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, conseguimos. Tudo bem. Então, como as meninas já me apresentaram, né? Eu sou delegada da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional aqui em Minas Gerais e atualmente sou professora do mestrado em Ciências da Saúde na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e sou professora coordenadora do Grupo de Estudos Neuroeixo. O que a gente vai conversar hoje aqui é muito da nossa parceria, minha e da professora Camila Torriani, então uma parceria do Neuroeixo e do GP Neuro, da USP, que a gente vem desenvolvendo pesquisas acerca de monitores de atividade há basicamente 3 anos. Então, o que acontece? Só um minuto. Não. Eu estou compartilhando errado, pessoal? Eu estou compartilhando a tela errada? Repita, por favor. Eu estou compartilhando a tela errada? Não, tudo certo. Tá tudo certo? Então tá jóia. Então, como eu havia dito para vocês, parte do que eu vou conversar aqui com vocês hoje é fruto da parceria do Neuroeixo e do GP Neuro. Então, desde já eu gostaria de agradecer à professora Camila Torriani Pazin por todas as parcerias, por todos os estudos que nós viemos desenvolvendo, e agora a gente anda desenvolvendo as nossas reuniões via online, então muito dessa apresentação tem um pouquinho, né, da Vitória e da Marina, que são alunas da USP de mestrado da professora Camila, e dos meus mestrandos que estão aqui também, os meus alunos, e também a professora Raquel Lana, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, pessoal, quem tiver no computador, prepara o seu leitor de QR Code, porque alguns artigos que eu vou apresentar aqui, eu já vou deixar o QR Code no cantinho para que vocês consigam ter o acesso ao artigo. Aqueles que estiverem no celular, preparem-se para dar print nas telas, porque eu acho bem interessante quando a gente tem acesso aos artigos também das apresentações, né? Então, fiquem à vontade. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre monitores de atividade física em acidente vascular cerebral, é importante que a gente tenha noção que desde 2014, a American Heart Association não trata mais o AVC como uma condição de saúde neurológica. A American Heart Association trata o AVC como uma condição de saúde cardiovascular com origem neurológica. Então, nosso sistema cardiovascular tem uma importância extrema no AVC. Então, por isso a gente pensa, além de tudo, por isso a gente pensa na importância da manutenção de níveis de atividade física adequados para essa população. A literatura ela é super extensa, né? A gente sabe da importância da prática de atividade física para indivíduos saudáveis, para indivíduos com condições diversas, e a gente também sabe que é muito importante que os indivíduos, após uma condição de saúde neurológica, seja ela qual for,
AVC, Parkinson, esclerose múltipla, lesão medular, seja ela qual for, a gente sabe que é muito, muito importante que o indivíduo não fique sedentário. Mas especificamente do AVC, nós temos uma literatura vasta em relação aos benefícios da atividade física, e eu vou elencar alguns benefícios específicos para essa população para vocês, lembrando que os benefícios da atividade física, da manutenção, na realidade, de atividade física para essa população, ela se inicia desde a fase aguda, então não é só aquele indivíduo na fase crônica, tá, gente? Então, aqui nós temos elencados alguns benefícios da atividade física pós-AVC que são muito bem estabelecidos na literatura, que são eles. Melhora sistêmica no consumo de oxigênio, então um paciente que fadiga menos, que se sente melhor disposto, né? Então, por isso ele deambula mais, porque ele fica menos cansado, por isso ele se insere mais na comunidade. Então, quando a gente pensa em participação social, é um indivíduo que a posteriori, por ter um consumo de oxigênio mais eficaz, se eu pudesse dizer assim, né? Ele se insere melhor na comunidade. Redução dos níveis de inflamação, então o envelhecimento como um todo acontece de forma mais lenta, assim como na população saudável. Melhora da função endotelial, a gente sabe que os pacientes pós-AVC têm pelo menos 60% de chance de desenvolver um novo AVC. Então, com essa melhora da função endotelial, nós temos que esses pacientes têm uma redução dessa chance, né? A gente vai ver dados específicos daqui a pouco. Lógico que um aumento da qualidade de vida, quem que não gosta de uma endorfina circulante? Então, os pacientes relatam melhora da qualidade de vida, melhora da qualidade do sono e redução da pressão arterial a longo prazo, tá? Então, assim, a gente pode observar que os benefícios da atividade física são enormes, são bem estabelecidos na literatura, e quando a gente pensa em prática baseada em evidência, não há dúvidas que a atividade física ela tem que ser mantida pelos pacientes pós-AVC. Só que não é isso que a gente vê atualmente, né? Aqui estão alguns dos mais importantes guias clínicos da American Heart Association sobre o acidente vascular cerebral e doenças cardiovasculares, inclusive de 2020, e nós temos que 91% da carga do AVC ainda são atribuíveis a fatores modificáveis, que são eles: tabagismo, alimentação inadequada e baixos níveis de atividade física. Isso é vergonhoso para nós fisioterapeutas, profissionais da área da saúde, porque os fatores modificáveis, eles podem ser mudáveis, né? Eles podem ser modificáveis, como o próprio nome já diz. Então, 91% da carga do AVC, ou seja, 91% de todo impacto negativo que os pacientes têm pós-lesão, são atribuídos a esses fatores modificáveis. E aí, pessoal, um baixo nível de atividade física, ou seja, menos de 4 horas por semana de atividade física moderada, é considerado hoje o segundo maior fator de risco para o acidente vascular encefálico cerebral, né? Só perdendo para a hipertensão arterial. Pessoal, o que é uma atividade física moderada? Claro que a gente tem as definições em médios para diferenciar de uma atividade vigorosa e leve, mas na prática, para que a gente explique para o paciente, para que seja simples que ele entenda, é aquela atividade onde há a produção de calor, onde ele está cansado, ele ainda consegue falar durante a atividade, mas ele já se sente cansado, ele produz calor. Então, não adianta ser uma caminhada leve, né? Então, 4 horas por semana de atividade moderada é um período longo, se a gente para pensar nos nossos pacientes que têm capacidades importantes pós-AVC. Aqui é o guia clínico agora de 2020, que acabou de sair, e ele traz 2 dados muito importantes, pessoal. Os indivíduos que possuem um tempo sedentário maior de 4 horas por dia possuem quase 40% o maior risco de desenvolver AVC ao longo de 7 anos. Isso tanto para indivíduos saudáveis, quanto para indivíduos que já tiveram um AVC. Isso é muito, muito grave. Agora, se o indivíduo possui um aumento do tempo em troca de passos por dia, ou seja, se ele caminha mais, há uma redução do risco de desenvolver o AVC, tanto para pessoas saudáveis, quanto pessoas com eventos cardiovasculares, quanto pessoa, né, uma pessoa que tem outras condições de saúde cardiovasculares, quanto o próprio indivíduo que teve um AVC, e isso previne que ele tenha um novo AVC.
Então, nós estamos, né, aqui em Minas Gerais, embora eu seja gaúcha, o coração é mineiro. Então, a gente está com a faca, com o queijo Minas e com o doce de leite na mão. Ainda um pãozinho de queijo para a gente colocar tudo dentro. A gente está com tudo pronto. Nós, fisioterapeutas, a gente gosta de falar, né, que nós somos os terapeutas do movimento, nós somos os profissionais relacionados ao movimento. Então, pronto, gente, super fácil. Vamos mandar nossos pacientes caminharem. É isso que acontece? Não é, né? A manutenção da prática de atividade física pelos pacientes pós condições de saúde neurológica, aqui especificamente o AVC, é o terror para os fisioterapeutas. Fazer com que o paciente continue engajado na atividade física, mesmo o paciente saudável, né? O paciente um indivíduo saudável, imagina um paciente pós-AVC que tem tantas demandas físicas, emocionais e assim por diante para lidar. Quem dirá manter uma atividade física regular? Então, é um terror para os fisioterapeutas mesmo. É a nossa Samara, né? O que a gente vê na prática hoje, pessoal? Que na fase aguda pós-AVC, os indivíduos passam cerca de 94% do dia inativos, sem fazer nada. E na fase crônica, mesmo aqueles indivíduos que caminham na comunidade com velocidade maior que 0,8 metros por segundo, teriam todas as condições de ter uma inserção na comunidade adequada, eles possuem menor nível de atividade física do que idosos da mesma idade, sexo pareados, ou mesmo outras condições de saúde, como DPLC ou outra doença cardiovascular. Assim, a gente entra num ciclo vicioso, né? Onde o indivíduo que já teve um AVC possui um aumento do risco de outras doenças cardiovasculares ou agravamento daqueles que ele já tem, e aumento do peso, que também é um fator de risco para o AVC. Então, vejam, é um ciclo vicioso muito difícil, né? A comunidade, a sociedade moderna nos mantém acorrentados aos meios de comunicação. Aqui está a TV, mas poderia ser um tablet, poderia ser o celular, ainda mais agora nessa época que a gente está vivendo, né? Então, a gente está nesse ciclo vicioso, infelizmente, do sedentarismo. Aqui nós temos um levantamento dos aspectos que estão relacionados ao nível, à diminuição do nível de atividade física dos indivíduos pós-AVC. A gente pode elencar eles em fatores físicos, psicossociais e relacionados ao tempo de alguma forma para esses indivíduos. Então, em relação aos aspectos físicos, aquele paciente que possui fraqueza muscular, principalmente de membros inferiores, é o indivíduo que possui menor nível de atividade física. Aquele indivíduo com uma menor velocidade de marcha, aquele indivíduo com menor capacidade cardiorrespiratória, menor equilíbrio, ou uma espasticidade importante de membros inferiores, ele tem um impacto negativo no nível de atividade física pós-AVC. Em relação aos psicossociais, existe a interação com o ambiente, por exemplo, se o indivíduo mora num ambiente, aqui em BH a gente tem muito morro, né? Então, assim, é uma cidade muito acidentada. Então, se o indivíduo possui um acesso ao domicílio, muito mais barreiras do que facilitadores no seu convívio domiciliar, para sair de casa é mais difícil, né? Que ele tenha uma adesão maior à prática de atividade física. Inclusive, como esse indivíduo percebe esses facilitadores e barreiras na vida dele. Se ele possui a necessidade de um cuidador ou não, pessoal, e aqui a literatura é bem controversa. O cuidador, ora pode ser facilitador, ora barreira em relação à prática de atividade física. A motivação do indivíduo, a depressão e ansiedade, né, que se o indivíduo possui altos índices de ansiedade ou diagnóstico de depressão, o paciente que realiza menos atividade física, e a autoeficácia, que é a percepção dele, como ele se percebe para realizar a atividade física. Então, nós temos bem estratificado aquele grupo de pacientes que quer mostrar que vai melhorar, que está bem, que quer se engajar em tudo e assim por diante. E nós temos aquele grupo de pacientes que gosta de ser cuidado, que não quer melhorar, que é aquele denguinho, sabe assim, aquele denguinho que a gente conhece? Então, nós temos esses dois grupos de pacientes. Então, a autoeficácia está muito relacionada a essa percepção de como o indivíduo se sente frente à demanda física, aqui no caso, atividade física, né? Em relação ao tempo, aqui tempo pós-lesão, por exemplo,
estabilidade clínica. O paciente que não possui estabilidade clínica é até um risco à prática de atividade física. E nós, fisioterapeutas, somos os profissionais que precisamos estar ligados e muito próximos do neurologista ou do cardiologista, de preferência cardiologista, para a liberação de atividade física desses pacientes. A mudança do ambiente, então, depende muito de todas as questões relacionadas ao ambiente, tá, pessoal? Clima, como que o paciente se sente frente ao clima, o próprio ambiente onde o paciente vive, que a gente falou um pouquinho ali da interação com o ambiente, assim por diante. Engajamento em programas de reabilitação. Então, aquele paciente que se engaja em programas de reabilitação e o fisioterapeuta é o coach dele, isso eu gosto muito de falar para os meus alunos, que o fisioterapeuta não tem que ser o pai do paciente neurológico. Não tem que ser a mãe do paciente neurológico. Ai, pobrezinho. Não, tem que ser o coach. Vamos, bem, vamos, filho. Você é o principal ator da sua melhora. Não sou eu, Janaíne, que vou para casa e vou fazer exercício físico. É você. Você aqui comigo fica 50 minutos, 3 vezes por semana, 1 hora, 2 vezes por semana. Você, aí as outras todas as horas do dia e da semana. Então, o fisioterapeuta tem que ser o coach. Então, esse engajamento em programas de reabilitação e como essa relação com o profissional impacta demais no nível de atividade física pós-AVC. O manejo da deficiência, o acesso que o paciente tem a dispositivos de auxílio, que o paciente tem a tratamentos alternativos ou tratamentos complementares, então depende mais. E educação em saúde, o quanto o paciente percebe que se ele não fizer atividade física, o risco dele de ter um outro AVC é muito grande. Então, está aqui nosso papel também, tá, pessoal? De ensinar os pacientes, e talvez a fala não é suficiente, né? Talvez um vídeo seja mais interessante. Talvez um grupo, né, de pacientes inativos e pacientes ativos, e os pacientes ativos conversando com os pacientes inativos do quanto que a atividade física provoca melhorias em tudo relacionado à qualidade de vida deles, é muito importante também para a educação em saúde. Não é só o fisioterapeuta lá, ó, blá, blá, blá e blá, 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 não. Acho que a gente tem que lançar mão de outras estratégias, tá? Então, vamos lá. E aí, eu falei um pouquinho que nós, fisioterapeutas ou acadêmicos de fisioterapia, que a gente tem, acredito que a maioria aqui, a gente atende o nosso paciente lá na clínica escola, a gente atende o nosso paciente lá no consultório, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e manda ele para casa. E aí a American Heart Association nos traz que o paciente precisa fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada durante a semana. Então, ele precisa fazer atividade física em casa, porque talvez, depende muito do paciente, na clínica eu precise fortalecer um grupo muscular específico, eu preciso trabalhar com equilíbrio especificamente, e talvez não dá tempo para o condicionamento cardiorrespiratório, né? Então, nós precisaríamos implementar atividade física extramuros. O que a literatura nos traz em relação a essa atividade física extramuros? Ela nos fala o seguinte, que programas estruturados em ambiente domiciliar ou em grupos de forma comunitária são eficazes e mais acessíveis para pacientes com doenças cardíacas ou cerebrovasculares, o AVC. É mais interessante para indivíduos mais velhos e debilitados, que eles têm um grupo de apoio, né? Eles têm para onde ir, é mais interessante para eles, uma troca de experiências. Agora, para aumentar a eficácia desses programas, é importante que haja incorporação de estratégias como coaching em saúde e rastreamento de atividades. Então, da mesma forma, não adianta o indivíduo ir lá para o grupo, para a academia da cidade, né? Ou seja, o que tiver na sua cidade aí, realizar a atividade em grupo e ir para casa e ser esquecido. Não adianta. A gente precisa continuar com esse contato com o paciente. E aí, para que a gente possa implementar atividade física, a gente precisa mensurar a atividade física. Eu preciso saber qual é o nível de atividade física desse paciente para que eu possa monitorar se ele está aumentando o seu nível de atividade física. E nós temos diversos tipos de instrumentos para avaliar esse desfecho. Nós temos instrumentos subjetivos e nós temos instrumentos objetivos. Em relação aos instrumentos subjetivos, nós temos diários, que o paciente pode preencher, registros, né, muito similar aos diários, e os questionários de atividade física. Em relação aos objetivos, nós temos a avaliação do gasto energético, de medidas fisiológicas e sensores de movimento. Vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles. Em relação aos diários e registros,
os diários eles são importantes como complemento ao monitoramento objetivo, para a gente ter certeza que o paciente não está nos enganando, para que a gente entenda como que é a configuração domiciliar dele, o que ele faz durante o dia, mas é algo bem trabalhoso, né? Algo bem trabalhoso que o paciente precisa pôr. Existem vários tipos de diários, né? Existem diários onde o paciente coloca o que ele faz de atividade de 1 em 1 hora, e nós temos também registros e diários, onde o indivíduo precisa colocar qual atividade ele realizou de 15 em 15 minutos de todo o dia, de todo o período que ele fica acordado. E aí existem planilhas, né, do compêndio de atividades físicas de 2011, onde a gente tem os matches de cada atividade que podem ser convertidos em quilocaloria por quilo. Então, é bem trabalhoso para a prática clínica. Nós temos também os questionários, e aí nós temos diversos questionários, né? Para o AVC em específico, nós temos o perfil de atividade humana, que é um questionário que é validado, que é válido, que é confiável, que possui todas as propriedades de medida adequada, inclusive que o perfil de atividade humana ele pode ser respondido pelo cuidador do paciente, que ele também é válido, né? Já foi demonstrado isso. E aí, em relação a esses questionários, por exemplo, o perfil de atividade humana, que particularmente é o que eu mais gosto, e por que eu mais gosto, né, do perfil de atividade humana? Porque ele estratifica um indivíduo entre inativo, moderadamente ativo e ativo. Eu não vou entrar nele porque não é foco da nossa aula, mas vocês podem me mandar e-mail, que aí, se for do interesse de vocês, a gente marca, inclusive, uma live com o NeuroAge para vocês aprenderem melhor sobre o PAH. E aí existem questionários globais, né? Que eu pergunto, qual que é o seu nível de atividade física? E aí eu posso perguntar para ele no último mês, né? O recall, no último mês, nos últimos 15 dias, ou então o histórico do nível de atividade física dele ao longo da vida, pré-AVC, pós-AVC. Então, qual atividade você faz? Quantas vezes por semana? E assim por diante, né? Qual que é o problema dos questionários? Eles podem super ou subestimar o nível de atividade física, especialmente se é um paciente que tem um nível de atividade física leve, né? E tem um viés de memória embutido, que o paciente nos fala o que ele quer, logicamente, ou o que ele lembra. E claro que esse paciente precisa ter uma cognição ok. Um paciente com déficit de cognição não consegue nos explicar qual que é o nível de atividade, a maioria, tá, pessoal? Não consegue nos explicar qual que é o nível de atividade física dele nos últimos 10 anos, por exemplo, tá bom? E aí nós temos também os sensores objetivos. Nós temos os sensores que são relacionados ao gasto energético, por exemplo, nós temos a calorimetria indireta, que é avaliada, que avalia o volume ventilatório, então a troca de oxigênio e gás carbônico, né? Nós temos os ergoespirômetros que são fixos e os portáteis, que foi o que eu usei no meu doutorado. É algo que é muito caro e que na prática, é realizado somente em pesquisa. Então, ele nos dá, literalmente, qual que é o consumo de oxigênio do paciente. Eu sei o gasto energético dele, né? E aí, pessoal, fica a dica, eu esqueci de colocar aqui, devia ter colocado, a gente tem, que isso é um dos frutos do meu doutorado, e aí me peçam por e-mail que eu mando para vocês. Nós temos hoje já equações de predição que eu coloco a velocidade de marcha do paciente e pela equação de predição eu tenho qual é o VO2 por ml por quilo, então o gasto energético que o paciente está tendo naquela atividade, tanto marcha quanto subir e descer escadas, tá? Então, além disso, para avaliar o gasto energético de forma muito objetiva e é padrão ouro, né? Nós temos também a água duplamente marcada, que também é só feita em pesquisa, que pode ser usada tanto os isótopos deutério ou oxigênio 18. E nós ainda temos a observação direta, que nós precisamos literalmente olhar para o paciente. E só que para a gente ter uma definição, né, objetiva de quanto o paciente está ativo ou não durante o dia, a gente precisaria acompanhá-lo durante todo o dia ou ter uma filmagem dele durante todo o dia, o que também é muito difícil na prática clínica, né? Então, vocês estão vendo que eu não estou ajudando vocês por enquanto. Em relação às medidas fisiológicas, nós temos o monitoramento da frequência cardíaca, que é muito utilizado, embora após AVC nós não tenhamos critérios para definir se o indivíduo é ativo e inativo
ou moderadamente ativo pela frequência cardíaca. Hoje a gente usa a frequência cardíaca de reserva, ou chamada de Carbonem, que é algo que vem lá dos indivíduos saudáveis, mas eu espero que em breve, né, tem alguns estudos acontecendo aqui na UFMG, espero que em breve nós tenhamos equações de predição específicas para nossa população pós-AVC e Parkinson. Então, também não nos ajuda muito. E os sensores de movimento. Então, nós temos tanto os acelerômetros, que nos trazem informações sobre a aceleração do corpo, frequência, duração e intensidade da atividade, e também os pedômetros, que me informam sobre o número de passos. Então, acho que agora a gente está chegando perto de algo mais próximo da prática clínica e que a gente possa implementar na prática. Então, eu falei para vocês que nós temos os questionários e diários, que têm a necessidade do autorrelato, e aí nós temos esse viés de memória e erros de compreensão dos pacientes. E nós temos diversos acelerômetros e monitores de atividade. E aí a pergunta que fica é, e qual é o custo disso, Janaíne? Qual que é a viabilidade na prática disso? Então, vamos ver agora. Quando a gente fala, e agora a gente vai entrar especificamente em número de passos, pessoal, porque a atividade física ela pode ser mensurada pelo número de passos. Nós temos guias clínicos que nos falam que isso é a American Heart Association que traz para a gente, inclusive a OMS também pontua, que nós precisamos dar 10.000 passos por dia para que a gente seja considerado um indivíduo que tenha um nível de atividade física adequado. Essa referência está caindo um pouco por terra, tá, pessoal? Hoje é mais aceito 7.000 passos por dia. 10.000 passos é muita coisa. Quem tem aí pedômetros, né, e que acompanha os seus passos por dia sabe que 10.000 passos é bastante. E nós temos um estudo de Fine em 2018 que ele traz que a média de passos por dia dos indivíduos pós-AVC durante a semana é de 4.000 passos. Então, mesmo assim, a gente fica aquém daquilo recomendado de 10.000 ou 7.000 passos por dia, tá? Isso para indivíduos saudáveis ainda. A gente não tem uma definição de indivíduos pós-AVC, o que seria adequado. Então, a gente também já sabe, então a gente tem essa questão dos passos de um lado, que é uma medida legal, fácil, mais fácil pelo menos, e mais simples da gente avaliar o nível de atividade física, e por outro lado, a gente tem assim, robustamente na literatura, que uma reabilitação extra, quanto mais reabilitação melhor, os pacientes possuem mais ganhos, e aí a gente precisaria atender esses pacientes mais do que 3 dias por semana. Mas a gente não consegue, na grande maioria das vezes, e aqui eu estou falando bastante do sistema público, né, do nosso Brasil. Então, a gente precisaria dessa implementação extramuros, a gente precisaria que os indivíduos dessem mais passos por dia, e né, que para mensurar a atividade física, e talvez essa fosse uma saída, tá? Então, vamos ver como que isso acontece de acordo com a literatura? Então, aqui a gente tem uma revisão sistemática que não é recente, que é de 2015 já, que é da Fine também, foram incluídos 60 estudos, e aí foi observado que em 72% dos estudos, a mensuração de atividade física acontece com acelerômetros, né? Os acelerômetros são os dispositivos mais usados, só que a gente não sabe se eles são válidos. Quando eu falo de válido, pessoal, eu falo de um instrumento que mede o que ele se propõe a medir, tá? Então, ele não capta adequadamente. Isso é uma pergunta, na verdade. Será que eles captam adequadamente o número de passos por dia? E aí, os monitores de passos, os pedômetros, foram utilizados em 23 estudos. Os pedômetros são um pouco mais baratos em comparação aos acelerômetros. Desses 23 estudos, somente 8 eram válidos. E aí foi investigada a validade concorrente em comparação com a medida de critério. O que é a medida de critério? A medida de critério é quando eu, Janaíne, observadora, pesquisadora e treinada, eu olho quantos passos o indivíduo está dando. Então, eu conto quantos passos o indivíduo deu e eu comparo ele com quanto que o reloginho, ou seja qual for o pedômetro, mensurou, e eu faço essa comparação. E esses 8 estudos, né, esses 8 instrumentos também foram confiáveis, ou seja, eles mediam uma medida e na próxima semana, por exemplo, eles mediam a mesma medida, sendo que o indivíduo deu o mesmo número de passos, então ele não tinha erro padrão, tá? E em diferentes posicionamentos.
Algo que é muito importante, pessoal, é que alguns dos pedômetros mais utilizados aí no mercado não são válidos. O IAMAX, o Nike Fuel Band e o SenseWear não são válidos. Existe um reloginho chamado Fitbit, que foi desenvolvido pela American Heart Association por meio de estudos científicos e que é um instrumento que é válido e confiável para a medida de atividade física. Ele custa R$ 1.200. Então, será que isso é acessível para a população brasileira? Não é, né? Para a grande maioria, não é de jeito nenhum. E será que isso é acessível para a mim, Janaíne, clínica? Comprar vários, deixar lá na minha clínica e emprestar para o paciente para ele levar para casa durante a semana, para eu ver se ele aumentou o nível de atividade física? Não sei, né? Então, ainda não estou ajudando vocês, né? Eu estou só frustrando, eu sei. Mas vai chegar uma hora boa, acalmem-se. Aqui, pessoal, nós já temos uma revisão sistemática mais recente da Cochrane de 2018, que foram incluídos 4 estudos que investigaram o nível de atividade física, o impacto, na verdade, do uso de dispositivos que avaliavam passos em indivíduos pós-AVC. Foram incluídos diversos estudos, mas os estudos que incluíram passos foram 4, com N de 245, estudos recentes, literatura a partir de 2015. Aliás, em 3 estudos o número de passos, desculpa. Esses estudos foram desenvolvidos no Canadá, Estados Unidos e Japão. Foram avaliados tanto os pacientes que estavam dentro dos hospitais, inpatients, na fase aguda e subaguda, tanto os pacientes que já estavam lá na comunidade, os pacientes crônicos. Quais foram os instrumentos utilizados? O acelerômetro triaxial, o Fitbit One e o Stepwatch, que são bem utilizados na literatura. O que esses estudos fizeram? Vamos ver quais que foram as comparações para ver a eficácia dos monitores de atividade. O primeiro estudo investigou o treino de marcha rápida versus o treino de marcha rápida e o uso do dispositivo, tá? Do Stepwatch. O próximo, fisioterapia versus fisioterapia com o monitor de atividade. O próximo, fisioterapia mais TO versus fisioterapia mais TO mais feedback passos por dia. Gente, vamos agora fazer uma análise crítica dessa revisão da Cochrane, né? Se o indivíduo, durante o atendimento, durante a fisioterapia, ou durante a fisioterapia mais terapia ocupacional, se ele tem um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, que fala assim, vamos bem, você deu tantos passos, você fez isso, vamos aumentar a intensidade. Vocês acham que isso tem diferença de eu ter um monitorzinho junto, fazendo a mesma coisa? Vocês acham que tem diferença? Claro que não, né? Então, claro que a conclusão da revisão da Cochrane é que não há efeito claro dos usos de monitores em conjunto com outras intervenções em um ambiente de reabilitação. Agora, sinceramente, no ambiente de reabilitação, quem precisa ser o coach não é o monitor, é o fisioterapeuta. O monitor precisa ser o coach na comunidade, tá bom? Então, a gente precisa ter essa leitura crítica. Ai, Janaíne, por que você está falando isso? Porque, pessoal, em 2014, foi publicado um estudo, que é um estudo quase experimental, por isso que ele não foi incluído lá na revisão da Cochrane, que é da Dunks, onde foram incluídos 16 indivíduos pós-AVE crônico, então um estudo quase piloto, né? Indivíduos de 55 a 80 anos de idade. E os indivíduos tinham um monitor de atividade e eles foram na fisioterapia, e aí eles foram para casa, e aí o fisioterapeuta no outro dia voltou e falou assim, deixa eu ver quantos passos você deu. Muito bem. A partir desse número de passos, você vai precisar aumentar 25% o número de passos por semana. Foi tipo assim, uma disputa, tá? Então, o paciente precisaria aumentar 25% o número de passos por semana até ele atingir 10 mil passos por dia. Quais foram os resultados desse estudo, pessoal? Nós tivemos um aumento significativo do número de passos por dia, significativo, ainda não chegou, ó, para vocês verem, ainda não chegou no que é recomendado pela OMS. Os indivíduos deram mais BAUT, significa as vezes que o indivíduo estava caminhando, os períodos, né? Mais períodos caminhando, a média de BAUT por dia continua a mesma, mas o tempo total caminhando em horas por dia aumentou, né? E
os longos períodos de caminhada aumentaram. Então, esse estudo, ele trouxe uma luzinha, assim, para a gente, mesmo indivíduos com 80 anos, tá, pessoal? E ele faz uma análise descritiva, todos os pacientes aumentaram o número de passos. Então, isso é muito legal. Então, esse estudo me trouxe um estalo. Uai, mas isso pode ser muito interessante. Só que eles utilizaram o stopwatch, que é um acelerômetro, que é caro e que para a gente não é realidade. Então, nós começamos a pensar, né? Como que no Brasil, diante da nossa condição, a gente poderia avaliar o número de passos de forma válida, respeitando a ciência, mas também de forma acessível, com nenhum desses. Nem com acelerômetro triaxial, nem com Fitbit, né? Embora a gente tenha um, isso não importa, que os pacientes não terão, nem o stopwatch. E aí a gente pensou em outra possibilidade. E aí, pessoal, desde 2015 vem sendo reportado na literatura que o uso de celular é uma doença, né? Nós somos viciados em celular. Esse estudo de 2015 traz que 68% da população adulta dos Estados Unidos e aproximadamente 2 milhões de pessoas no mundo usaram smartphones em 2015. E esse é um dado muito alarmante, que quase 80% das pessoas em idade produtiva, de 18 a 44 anos, estão conectadas ao seu smartphone ou próximas a ele 22 horas por dia. Então, quem aqui não dorme com o seu celular do lado? Tá? Pessoal, existem até adaptadores de celular para banho. Fiquem chocados, existe, né? Eu fiquei chocada, às vezes vocês até têm um em casa, mas eu fiquei chocada. E em relação ao Brasil, nós temos dados do IBGE de 2017, que trazem que no Brasil, em 2015, 92% das pessoas utilizavam frequentemente smartphones e outros recursos tecnológicos. Isso é algo que a gente pode usar para o bem, não só para o vício, né? Então, em 2015, pessoal, a American Heart Association, ela traz um guia clínico do uso de mobile health, né, dessa saúde móvel, na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, o que eles trazem? Primeiro, algumas definições importantes. O e-health é o uso de tecnologias emergentes de comunicação e informação para melhorar a saúde e os cuidados em saúde, qualquer tipo de tecnologia. Agora, o mHealth é relacionado a tecnologias de computação e comunicação móveis para serviços de informação de saúde, por exemplo, o uso de smartphones. Os dispositivos móveis, como o celular, o tablet, eles permitem a coleta de dados em tempo real, eles estão onipresentes na nossa vida cotidiana, e eu consigo avaliar o paciente, acompanhar em diversos comportamentos em vários contextos. E aí a gente tem um dado interessante que mais de 20% dos americanos já utilizam alguma tecnologia móvel para acompanhar os dados em saúde, e avaliando todos os aplicativos do celular dos americanos, cerca de 20% dos aplicativos estão relacionados à saúde. Então, opa, já é uma coisa boa, né? Agora fica a pergunta, que não é minha, é da American Heart Association. Os aplicativos que estão sendo desenvolvidos incorporam conteúdo baseado em evidências, são válidos e são confiáveis? Eu falo para vocês que não, tá? Então, se a gente entrar na nossa loja de aplicativos do nosso celular, a gente vai encontrar zilhões de aplicativos para monitorar tudo, né? Para contar pontos para dieta, para parar de fumar, para lembrar de tomar água, para tudo, não é? A gente tem tudo na vida hoje no celular. Muito bem, mas eles são baseados em ciência? Então, eu digo para vocês que não, a grande maioria não. E é aqui que a gente entra no ponto central dessa aula. Então, lembrando, o que é o mHealth, né? O uso dos smartphones. Os nossos smartphones hoje, pessoal, mesmo que seja smartphone não tão novo, mas todos eles possuem acelerômetros, giroscópios e sensores, o que permite a contagem de passos em tempo real. Então, o paciente consegue ter uma maior consciência das atividades e esse pode ser um feedback e agente motivador em todos os ambientes da vida do paciente. Esse é um outro statement da American Heart Association, que ela fala do uso do mHealth de forma um pouquinho diferente, por meio de mensagens de texto por celular. Então, eles verificaram nos estudos que mandar mensagem para os pacientes pode promover mudança no estilo de vida,
controle da pressão arterial, abandono do tabagismo e controle de peso. Agora, lógico, né, que os lembretes motivacionais, juntamente com os conselhos, né, e o apoio para mudar o comportamento relacionado ao estilo de vida, são relacionados às mensagens de texto bem-sucedidas. Mas a duração desses efeitos ainda precisa ser determinada. Será que esse é um paciente que vai incorporar essas mudanças na sua vida e vai se tornar um paciente que perdeu peso, vai continuar essa dieta depois das mensagens? Isso não se sabe ainda, os estudos estão sendo desenvolvidos nesse sentido para esse follow-up, tá? Ainda nesse estudo, eles demonstram que 79% dos estudos utilizaram mensagens de texto, aplicativos móveis e telemonitoramento dos celulares, e estes foram eficazes na melhora dos resultados de doenças cardiovasculares. Os melhores resultados dos estudos foram relacionados a mensagens personalizadas com aconselhamento. Então, seu fulano de tal, como está a sua atividade física? Você lembra que você precisa mudar de 5.000 passos para 6.000 passos hoje? Maior frequência de mensagens e o uso de múltiplas modalidades. Como assim, Janaíne? Além de mandar mensagem, fazer com que ele entre num site motivacional, ligar para o paciente, então vários tipos de contato com o paciente. Muito bem. Então, parece que o uso de celular pode ser promissor, né, de smartphone, de aplicativos de smartphone pode ser promissor. Então, a gente já tem na literatura que alguns aplicativos, como o Runastic, Pacer, Acupedio e Apple Health, são válidos para contagem em passos em saudáveis. Mas a gente não sabe disso pós-AVE, pós-AVC, porque o comportamento motor dos indivíduos pós-AVE, pós-AVC é diferente de indivíduos saudáveis, né? Muito bem, essa pergunta nos incentivou a desenvolver esse primeiro estudo, que foi desenvolvido lá em 2018, publicado em 2019, que foi o primeiro estudo de desenvolvimento que a gente, assim, do desenvolvimento dessa linha de pesquisa. Então, o que a gente fez? A gente comparou um acelerômetro bem estabelecido na literatura, chamado ActGraph, e o aplicativo de celular Google Fit, e a gente comparou essas duas medidas com a medida de critério, que era o observador, durante a marcha rápida de indivíduos pós-AVC crônicos. Foram incluídos 37 indivíduos que tinham uma velocidade de marcha de 0,9 metros por segundo, e eles caminhavam em corredor plano entre esses cones aqui durante 5 minutos, e esses dispositivos foram colocados no hemicorpo parético. Então, o ActGraph lá no tornozelo, que é o procedimento padrão dele, e o Google Fit estava numa doleira aqui, tá? Porque a gente entende que os pacientes usam, em geral, o celular no bolso, né? O que a gente viu? A medida de critério, que era a nossa medida referência, nós tivemos uma média de 472 passos, né, nesses indivíduos que deambularam 5 minutos. O ActGraph, que é o cara referência, ele contou 276 passos. E o Google Fit, 481 passos. Então, o que isso significa? O ActGraph, pessoal, teve um coeficiente de correlação entre a classe baixo e um erro de 191 passos. Isso é muito alto, muito alto. Já o Google Fit teve um erro de 8 passos somente nessa amplitude de quase 500 passos, e com um coeficiente de correlação entre a classe altíssimo. Então, resultados muito, muito promissores. Só que aí o Google Fit, ele era um aplicativo gratuito, mas que foi desenvolvido somente para celulares com o sistema operacional Google, né? Então, ficaram algumas perguntas. E outros posicionamentos, será que influencia? A gente deixou no lado hemiparético. E outros aplicativos de celular, será que são bons iguais? E se eu tiver um iPhone, se eu tiver um Android, né? E o uso do dispositivo auxiliar, será que influencia? Então, essas ficaram as perguntas. E aí, esse foi o primeiro estudo que a gente desenvolveu no Neuroeixo. Essas aqui são minhas alunas Poliana e Tainá. Esse estudo foi desenvolvido com a participação da Camila e da Carol Winstein. Então, a gente fez essas perguntas, né, que faltaram lá do estudo anterior que a gente tinha desenvolvido. Então, esse é um estudo novinho, tá, pessoal? Chuchuzinho. E a gente objetivou investigar tanto a validade quanto a confiabilidade,
que não foi avaliada no outro estudo, de diversos monitores de atividade. Google Fit, Health, que é o mais utilizado, que o Apple Health usa ele, tá? É esse aí. Apple Watch usa ele. Steps, Pacer e o Fitbit Ultra, que a gente já esperava que fosse válido, em comparação com a medida de critério, que era a observação visual, de indivíduos pós-AVE crônico, além de investigar se havia diferença em relação ao posicionamento dos dispositivos, lado parético, lado não parético. Foram incluídos 55 indivíduos, com uma velocidade média de 0,72 metros por segundo. Eles deveriam caminhar 10 metros em um corredor plano durante 2 minutos. E aí, nós instalamos todos os aplicativos possíveis, tanto no Android quanto no iOS. E, além disso, eles utilizavam o Fitbit Ultra. Então, a gente fez uma aleatorização, tá, pessoal? Então, a gente colocou no punho o Fitbit Ultra em uma das avaliações do lado parético e o Google Fit do lado parético numa doleira. Do outro lado, nós colocamos os celulares com o Health, outro celular com Pacer, ou com Steps, outro celular com Pacer. E a gente fez uma medida, depois a gente inverteu, tá? Então, era mais ou menos assim, ó. Então, vocês estão vendo aí que esse é um paciente... A Tainá, eu acho que a Tainá que está aí acompanhando ele... Não, é a Milena. A Milena está acompanhando ele e está com a bengala na mão. Então, o paciente poderia escolher se ele usava ou não o dispositivo de auxílio durante a atividade, tá? Então, no caso desse paciente, ele escolheu não usar, tudo bem. Vocês estão vendo que ele está com as duas doleiras aqui, ó, e com o Fitbit no punho. E aí, depois, no próximo teste, a gente inverteu, né, o lado de cada um dos aplicativos e do Fitbit. Então, foi mais ou menos assim. Então, o que a gente observou? Que de todos os dispositivos, o único que não é válido é o Health. Nem para o iPhone, nem por Android. Então, esse Apple Watch que a gente usa e que é caro e que blá, 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 inclusive eu até aposentei o meu, ele não é válido. Ele não mede o que ele se propõe a medir. O erro de medida dele é muito grande, tá, gente? Tirando o Health, o Google Fit, o Steps, tanto para iPhone quanto para Android, o Pacer e o Fitbit Ultra são válidos. Em relação à confiabilidade, se o dispositivo mede e depois ele mede a mesma coisa. O que a gente verificou? Que o Health não é válido, o Health não é confiável, e o Steps, tanto para iPhone quanto para Android, possuem um baixo nível de confiabilidade. Os outros, Pacer e Fitbit e Google Fit, possuem adequados coeficientes de correlação entre a classe, me falando que eles são confiáveis, tá? Em relação ao posicionamento, não tem diferença para nenhum aplicativo. Não importa se usar no lado parético ou no não parético. Então, se um dia o paciente usar o celular num bolso, no outro dia no outro bolso, não tem diferença nenhuma na contagem, tá? Então, quais são as mensagens clínicas em ordem de melhor aplicativo? Quais devem ser usados? O Pacer no iPhone, o Fitbit Ultra, então o Pacer superior ao Fitbit Ultra, o Google Fit e o Pacer para Android, tá? Essa é a ordem de uso, tá, pessoal? Se for para escolher, o paciente tiver iPhone, Pacer. Se o paciente tiver Google Fit. Se o paciente tiver Android, Pacer. Tá bom? Então, eles são confiáveis, são válidos e a localização do smartphone pouco importa. Vale ressaltar, pessoal, que esses aplicativos foram escolhidos porque eles, na época, né, do desenvolvimento do estudo, em 2019, eles eram os aplicativos número 1 em contagem de passos em cada um desses sistemas operacionais e são todos free, são todos gratuitos. E aí, pessoal, esse aqui é um spoiler, tá? Que desse estudo nós também tiramos a pergunta se havia diferença entre o número de passos nos indivíduos quando eles usavam ou não utilizavam o dispositivo de auxílio, porque grande parte dos nossos pacientes usa bengala ou muleta canadense, e aí eu não posso usar os aplicativos de celular? Então, essa era uma pergunta que a gente tinha. Então, esse é um artigo que está submetido, então aqui é um super spoiler para vocês, tá? Então,
são dados desse artigo 1º, então são 24 indivíduos que utilizaram bengala e muleta canadense, com a velocidade média de 0,6 metros por segundo, fizeram a mesma coisa, andaram os 10 metros, tananã, com todos esses aplicativos e o Fitbit Ultra. O que a gente observou? Que em nenhum dos aplicativos, pessoal, nenhum deles investigado, existe diferença entre o número de passos com o uso de dispositivo de auxílio ou sem o uso de dispositivo de auxílio. Ou seja, o paciente que precisa utilizar dispositivo de auxílio não tem problema. E pode colocar de um lado ou do outro. Aqui não está o dado de comparação de lados, mas a gente também fez. Então, não importa se o indivíduo usa do lado parético ou não parético, dentro do bolso, esse indivíduo também deve utilizar. Então, qual que é o Fica a Dica, né? O Fica a Dica principal. Vamos utilizar smartphones. Quem não tem aí o tio da família que espalha todas as fake news no WhatsApp toda semana? Todo mundo tem, não é? Então, os nossos pacientes são esses tios que estão conectados no celular. Então, essa é uma forma, pessoal, inclusive de criar grupos de interação. Vamos ver quem que dá mais passos por semana. Vamos ver quem que dá conta de bater a meta essa semana, para aqueles que têm a oportunidade de trabalhar em grupo, que é tão legal com os pacientes, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem um artigo muito referência de 2012 que fala sobre as melhores práticas do uso de monitores de atividade na população para avaliar, eu acabei de falar, né, nível de atividade física. E aí, nós podemos estimar o nível de atividade física com tudo isso aqui, com todas essas avaliações que a gente falou hoje. Mas o número de passos por dia, ele já é algo definido desde 2012. Então, isso não é novo, isso é antigo. A gente só não sabia como utilizar adequadamente. Então, nós ainda estamos desenvolvendo outros estudos, não vou dar muito spoiler não, mas a gente está fazendo umas revisões bem legais para falar também do uso não só de membro inferior, esses monitores de atividade para membro superior. E nós estamos, no momento, desenvolvendo um estudo para verificar se esses monitores, os mesmos monitores de atividade, são válidos e confiáveis também para avaliação de subir e descer escadas, que a gente também precisa. Não somente na marcha no solo, porque o paciente também deambula em lugares que tem escada, né? Então, pessoal, eu acho que era isso. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham aprendido um pouco. Eu vou me colocar agora à disposição as perguntas. Esse aqui é o grupo de estudos Neuroeixo deste ano. Nós temos aqui ao centro de preta a professora Raquel. Não vejam a minha cara, que esse dia eu estava bem cansada. Então, a professora Raquel, que é minha parceira na coordenação desse grupo. E aqui todos os nossos alunos que fazem a máquina andar. Então, se não fossem eles, nada estaria acontecendo, então eu sou muito, muito grata. E também tem outros atores aí, meus alunos de mestrado, os alunos que eu cooriento de mestrado e todos os alunos da USP. Então, pessoal, aqui está o meu e-mail, fiquem muito à vontade para me mandar questionamentos. Nos sigam no Neuroeixo, as nossas aulas são todas abertas, acontecem nas quartas-feiras às 19 horas, aqui online, esse é o benefício, né, que o Brasil inteiro pode participar. E a gente sempre tem discussões muito interessantes, já quero convidar a Lafim para a gente fazer uma parceria de aulas em conjunto, viu, pessoal? Então, muito obrigado, e me coloco à disposição para responder dúvidas agora. Janaína, que palestra excelente, tá sendo muito elogiado no bate-papo. O pessoal gostou mais. Temos aqui algumas perguntas. Tá dando para ouvir? Tá. Deu uma travadinha, mas agora voltou. Tá. Como no YouTube foi? Eu acho que não. Eu tô ouvindo. Pronto, o pessoal tá pedindo o QR Code, só que não dá para aparecer no YouTube porque sua imagem fica
Aí a gente pode disponibilizar depois até por Vamos fazer assim, eu mando para vocês e vocês fazem os posts no Instagram de vocês com todos os QR Codes, tá? Pode ser? Ótimo. E ficamos muito felizes também com as parcerias. Foi? Obrigada também. A gente agradece a sua participação. Algumas pessoas mandaram umas perguntas. Uma pessoa que trabalha sentada, mas faz exercícios físicos ao final do dia, ainda entra nesse aumento de 37%? Pior que entra. Pessoa que mandou a pergunta, que eu não sei o nome. Vocês estão me escutando bem, gente? Vocês estão conseguindo me escutar? Não ouvimos, não. A senhora está ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Oi. Deixa eu abrir a porta aqui e ver se melhora. Só um minuto. Vejam se melhorou um pouquinho. Porque aqui para mim eu estou escutando vocês. Acho que vocês que não me escutam. Melhorou? A gente está te ouvindo direitinho agora. Sim, então melhorou. Tá jóia. Então, eu escutei a pergunta. Obrigada pela pergunta. Não sei o nome da pessoa, mas obrigada. Infelizmente entra, tá? O que a gente pode... Oi? A pergunta foi do Luiz Felipe. Luiz Felipe, obrigada pela sua pergunta. Infelizmente, sim, eu também passo por isso. Passo o dia inteiro sentada e no final do dia realizo atividade física. Então, existem duas coisas diferentes, né? Existem os 150 minutos que a gente precisa fazer de atividade moderada na semana para contar adequadamente em termos de minutos, mas a gente não pode ficar muito tempo em período sedentário. Então, eu não posso ficar 4 horas sentado. Tá? Então, o que a gente recomenda? Isso é uma recomendação para nós e para os nossos pacientes. Algo que eu faço muito é deixar uma garrafinha de água, não daquelas grandonas, uma menor, no meu posto de trabalho, porque aí toda hora que a minha garrafinha de água acaba, eu preciso levantar e dar uma volta. Eu não posso ficar numa mesma postura por muito tempo, tá? Não posso. Eu não posso ter estase sanguínea. Então, sim, entra nessa porcentagem das 4 horas. Então, o que a gente deve fazer? A gente faz os 150 minutos de atividade física moderada por semana, e além disso, quando a gente estiver no nosso posto de trabalho, a gente enche a nossa garrafinha de água e levanta a cada meia hora, né? E dá uma volta na casa, vai lá encher a água e volta aqui. Já deu tudo certo. Tá bom? A gente tem uma segunda pergunta. Essa foi o Breno Costa durante a avaliação ou ao longo da evolução do paciente? Você pode repetir a pergunta para mim, que deu uma cortadinha? Eu só entendi que é do Breno Costa. Certo. A pergunta é assim. No caso, professora, essas orientações para a prática de exercícios são passadas ainda durante a avaliação ou ao longo da evolução do paciente? Muito bem. Excelente pergunta, tá, Breno? Primeiro, durante a avaliação, já começa o nosso processo de educação em saúde. Então, sem dúvida nenhuma, na sua avaliação, você já vai identificar o comportamento do indivíduo, se ele é sedentário, e a partir daí você já deve começar a educação, né? Então, se você for utilizar os smartphones, os aplicativos de contagem de passo, eu te recomendo que no dia da avaliação, você já instale um aplicativo no celular do paciente, gratuito, manda ele para casa,
não explica direito, só pede para que ele fique com o celular no bolso o máximo de tempo por dia. Porque também tem isso, tá, gente? O paciente precisa ficar com o celular no bolso, senão não vai contar passos, né? Lógico. E aí, no próximo dia que ele vier para o atendimento, você vai verificar quantos passos que ele deu, vai fazer a média, né, de quantos passos ele deu por dia. A partir daí, você vai explicar para ele: olha, eu vi que você deu 3.000 passos, isso é muito pouco. Vamos combinar para a semana que vem? Eu quero ver aqui, ó, 3.500 passos para a semana que vem. Pode ser? E aí, na semana que vem, você olha de novo, e na semana que vem, você olha de novo. Quando a gente fala de monitoramento, a gente está falando de algo que é contínuo, pessoal. A gente não pode monitorar um dia, né? A gente tem que continuar em monitoramento, porque lembrando lá daquele guia clínico da American Heart Association, esse acompanhamento precisa ser frequente dos pacientes, inclusive mandar uma mensagenzinha durante a semana: o senhor está caminhando? Está lembrando de dar mais passo por dia? E assim por diante, tá? Pronto, a gente agora tem a terceira e última pergunta. Ela foi feita pela Valdineide Albuquerque. O sintoma mais comum é a confusão mental precedida de crise convulsiva? Eu não entendi muito bem a pergunta. Para ter o AVC? Será que é essa pergunta? Eu acho que provavelmente é relacionada a isso, sim. Depende muito do tipo de AVC, tá, pessoal? Então, existem alguns sinais clínicos, alguns sinais motores que a gente pode observar no paciente. Não necessariamente ele vai ter uma convulsão, não necessariamente. Ele pode estar, assim, tranquilo e, de repente, começar com uma voz embolada. Ele pode começar com uma paralisia facial, né, que é a boca torta. Ele pode começar com formigamento de um lado do corpo. Então, depende muito de qual o tipo de AVC que ele está tendo, de qual que é a artéria que foi obstruída ou a artéria que foi rompida, depende muito. Então, não necessariamente o paciente vai convulsionar e perder a consciência, não, tá? De jeito nenhum. Ok, muito obrigada, Janaína, pela sua participação. Foi um prazer tê-la com a gente. Foi um sucesso. Sua palestra também foi ótima, muito cheia de conteúdo novo para a gente. Então, com certeza, veio para enriquecer. A gente agradece e aceitamos, inclusive, né, como a gente falou, o convite. Estamos muito felizes e queremos, sim, parceria sempre com a senhorita. Pois bem, muito obrigada. Obrigada, meninas. Né? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua atenção. Sempre que eu falava, a senhora era muito dedicada, então nós agradecemos demais. Obrigada, meninas. Desejo todo sucesso ao evento, uma boa palestra ao professor Zé Vicente, que com certeza vai ser um sucesso essa palestra também, gente. Desejo um ótimo dia a todos. Um abraço.